Pois é. Professor, cadê? Então, pessoal, vamos começar a nossa aula aqui. Hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre a didática e metodologias para o ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental, não? Então, veja, nós vamos conversar um pouquinho, não vamos aprofundar em didática, porque didática vocês têm, inclusive, uma disciplina no curso, né? Que é didática. Então, aqui é só para a gente fazer esse resgate de como se trabalhar a didática para o ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental. E aí vamos dar uma percorrida também dentro dessa questão de metodologias com definições e alguns aportes metodológicos a serem trabalhados no ensino de história, né? Então, veja, aí já começamos com o entendimento do que seja didática, né? E aí eu faço essa abordagem para vocês, dizendo de que a didática ela é entendida como um campo de estudo que tem como propósito mediar o processo de ensino e da aprendizagem, ou seja, vai mediar a forma como eu estou ensinando, ao mesmo tempo observando a questão da aprendizagem. Isso nas diferentes áreas de conhecimento. Então, a didática ela leva em consideração aí a questão do aprendizado prático, né, nesse processo de construção do conhecimento, não? Então, por meio da didática que tanto a gente media a forma de ensinar, como observa a questão do aprendizado, né? E isso do aprendizado do ponto de vista prático mesmo, sem aquela questão de decoreba, aquelas coisas. É o ponto de vista da pessoa se apropriar do conhecimento e, a partir dessa apropriação, adquirir aí as habilidades necessárias para usufruir desse conhecimento. Ainda prosseguindo com a definição de didática, ela é aqui, ó, veja só, ela é considerada como um ramo da pedagogia e tem como finalidade pesquisar os fundamentos e as formas de se efetivar a educação por meio de aportes didáticos utilizados para o ensino que acontece em sala de aula. Então, veja que ela é um ramo da pedagogia também, mas a finalidade dela é de pesquisar os fundamentos, esses fundamentos que produzem essa efetivação na educação diante da utilização para o ensino, da utilização de aportes didáticos para o ensino, isto ocorrendo em sala de aula, né? E aí, ainda temos aqui que o Targino, ele afirma que a didática pode ser a técnica de estimular, dirigir e encaminhar no decurso da aprendizagem a formação do homem. Então, veja que o Targino, ele vai colocar aqui a didática como algo técnico, né? Portanto, se ela é uma área da pedagogia, é uma área mais técnica, nesse sentido de fazer a mediação no processo de ensino e na verificação da aprendizagem, né? Veja que ele fala que é essa técnica de estimular. Observe que aí a didática, ela busca aportes que estimulem, no nosso caso, que estimule os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, a fim de que eles se sintam à vontade, tenham o desejo de aprender, né? E aí, sim, a partir desse estímulo, ela pode dirigir e encaminhar esse decurso da aprendizagem. Já que está estimulada, agora nós vamos dirigir por onde vamos trilhar para obtermos esta aprendizagem necessária na formação do ser humano. E aí veja que a didática, para que mesmo a didática serve, né?
Então, a didática ela apresenta a direção a ser seguida pelo professor em suas atividades educacionais enquanto realiza o trabalho de maneira pedagógica, né? Então, veja que se eu já estou fazendo a mediação, se eu já estimulei necessariamente o estudante para aprender, agora eu vou aqui seguir um caminho, né? Eu tenho um objetivo a alcançar. Então, a partir desse objetivo, eu vou ter os aportes didáticos aqui por meio das metodologias para prosseguir nesse caminho e atingir aquilo que eu quero, né? Que esse ensino ele se materialize, ele se concretize de fato, e quando isso acontece, eu estou atingindo os objetivos da aprendizagem enquanto o meu trabalho docente na sala de aula. Aí, a didática também, isso é uma forma para que serve a didática, para dar essa direção para o professor nas suas atividades educacionais e pedagógicas, né? A didática também ela indica os caminhos, ou seja, indica caminhos que permitem ao professor alcançar os objetivos recomendados no processo de ensino e de aprendizagem, é o que eu acabei de falar para vocês. Ela dá o caminho, você tem que seguir por aqui. E ainda tem mais, que dentro dos aportes didáticos, no reconhecimento dos estudantes na sala de aula, nós ainda precisamos, inclusive, verificar porque existem, na minha construção e na minha prática didática, pedagógica em sala de aula, eu ainda tenho que contemplar os diferentes níveis de estudantes, né? Porque eu tenho estudantes que têm mais facilidades na área de exatas, eu tenho estudante que tem mais facilidade na área das ciências da natureza, eu tenho estudante que tem mais facilidade na área das ciências da terra, eu vou ter na sala de aula estudantes que terão mais facilidade na área de humanas e sociais aplicadas. Então, dentro desse contexto, eu preciso, na minha organização didático-pedagógica, para ter esse caminho a seguir, que é o caminho que didaticamente eu preciso percorrer para chegar a atingir os meus objetivos no processo de construção do conhecimento com os meus estudantes, eu tenho ainda que lidar com essas diferenças. E aí, dentre essas diferenças desse público que está na sala de aula, eu preciso lançar mão de aportes didáticos também diferentes, de acordo com as habilidades e as competências dos estudantes que estão comigo em sala de aula. Veja que ela tem como finalidade precípua a formação do homem como um sujeito histórico, não? Então, a didática ela serve para apresentar a direção a ser seguida, né, dentro desse processo das atividades do professor, ela indica o caminho que permite o professor alcançar os objetivos que são recomendados neste processo de ensino-aprendizagem, né? E ela tem como a finalidade principal essa formação do ser humano. Por que eu preciso saber que caminho eu vou seguir didaticamente para realizar o meu trabalho pedagógico, né? E por que eu preciso de um aporte didático para que me indique o caminho a percorrer para alcançar aí os objetivos nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Porque eu tenho um ser humano que está fazendo parte do meu dia a dia, que está na minha sala de aula, e eu tenho a responsabilidade com esse ser humano de formar ele dentro do sentido de formar esse sujeito histórico. E aí sim, trazer a concretude de uma formação do ser humano, trabalhar isso de forma concreta, que é a humanização do homem, é fazer com que
a pessoa se reconheça como ser humano, e o ser humano não é o mais bravo, o ser humano não é o que grita mais alto, o ser humano é aquele que cumpre o seu papel do ponto de vista social e do ponto de vista das interações que ocorrem na sociedade, sobretudo cumprindo os seus deveres e exigindo os seus direitos, né? E aí é bom que fique claro que esse ser histórico ele precisa ter essa consciência de que eu tenho os meus direitos, mas para que eu reivindique os meus direitos, eu tenho que cumprir os meus deveres também. Bom? Aí, os parâmetros curriculares nacionais, né? Veja que a gente vai e volta lá nos parâmetros, porque os parâmetros foram os primeiros documentos que deram uma balizada em um sentido mais dinâmico e de um caminho mais geral para que a gente pudesse trabalhar. Dentre essas orientações didáticas para o ensino de história, nós temos aí os parâmetros curriculares nacionais, que eles orientam que vejam, qual é a orientação dos PCN? Valorizem inicialmente os saberes que os alunos já possuem sobre o tema abordado, criando momento de trocas de informações. Então, você quer trabalhar sobre alguma coisa ligado ao desenvolvimento econômico do município. E aí você vai começar a fazer interrogações para os seus alunos, arguir com os seus alunos o que eles entendem que movimenta a economia, o comércio, será que os meios de transportes, o trabalho da construção civil, o que movimenta a economia de fato? O supermercado, são as chácaras, os produtos in naturas que nós consumimos, que vêm ali da chácara, as verduras, as hortaliças, né? E aí, dentro desse contexto, você está estimulando aqui este aluno a partir de algo que ele já tem informações, né? Então, vocês começam a fazer essa troca de informação. Um vai ter uma vivência ou convivência melhor, às vezes, com o comércio, que ele pode ter um tio que tem comércio, ou o pai, ou o vizinho. O outro pode conhecer alguém que tem uma hortaliça, que tem uma chácara, que cria galinha, que cria o porco. Então, vai fazendo essa teia de informações, e essa teia de informações permite ao professor desenvolver o seu trabalho aí a partir dessas trocas de informações e opiniões, porque aí você vai estar inquirindo os estudantes, a palavra inquirir é forte, né? Mas estará instigando, que também é muito forte, mas de modo geral você está instigando mesmo, porque você está perguntando, você começa a não jogar aquilo que você sabe, não, precisa partir dos conhecimentos e das informações que os estudantes já têm, né? Lembram que tanto a Bittencourt como o Silva, eles trazem as orientações que precisamos seguir para essa construção de conhecimento a partir da realidade do estudante. E a realidade do estudante também está presente nesses saberes que ele já tem, né? É a partir dessas trocas de saberes que nós vamos... São trocas de saberes e, às vezes, alinhamento de saber, que o aluno já tem um saber, mas falta ali articular esse saber e organizar esse saber para que seja ressignificado no contexto da produção de novos conhecimentos. Então, aqui nós encontramos também os parâmetros curriculares nacionais. Ele diz que
a orientação para o ensino de história avalie essas informações que nós estávamos seguindo antes, identificando quais poderiam enriquecer seus repertórios e suas reflexões. A partir dessas trocas de informação, nós, enquanto professores, vamos dizer, opa, eu quero falar sobre economia, ele aqui fala da venda no comércio, isso aqui é um ponto bacana para nós discutir, que alguém já conhece, grande parte já conhece. Outros, quem sabe, vai até falar do picolézeiro, né? Mas também isso não deixa de ser uma movimentação de economia, porque ela vai produzir condições para que alguém sobreviva, desde o comerciante, o dono da sorveteria, como aquele que sai na rua vendendo, que ganha o seu dinheirinho também, consequentemente, vai consumir ali o produto que está no mercado e vai movimentar essa economia, né? Então, quando a gente está fazendo aquelas discussões iniciais, o que os PCNs traz como orientação para nós é para avaliar essas informações, identificando quais delas podem enriquecer o nosso repertório para reflexões na produção do conhecimento. Veja, proponha novos questionamentos, informe sobre dados desconhecidos e organize pesquisas e investigações. A partir dessa troca de conhecimentos, aí sim, eu quero trazer um novo conhecimento, eu quero falar da economia mais a nível estadual, digamos que eu estou lá na primeira fase, no segundo e terceiro ano, e estou falando da economia do município, e eu quero levar isso um pouco mais adiante, falar da economia do Estado. Então, eu vou trazer, olha, que para além disso aí que vocês estão falando, existe aqui esses outros elementos que alimentam a economia do nosso Estado. Aí vai trazendo as informações da produção agrícola, vai trazendo as informações da agropecuária, vai trazendo informações das indústrias que tem no Estado. Isso que eles ainda não conhecem, mas a partir dessa troca que houve aqui no início, eles vão ter a curiosidade, poxa, então a economia vai um pouco mais além, e vão ter o interesse para captar essas informações, ressignificando, e essas informações passam a ser objetos da construção do seu conhecimento, né? Aqui nós temos ainda, dentre as orientações dos PCNs, veja, selecione materiais de fontes de informações diferentes para que sejam estudados em sala de aula. Então, você vai pegar informações diferentes, ou seja, selecionar materiais de fonte de informações diferentes. Você vai pegar um jornal, você pega uma revista, você pega um livro didático, não? E você pode até se trabalhar com uma reportagem, uma entrevista que passou na televisão, e aí você pega essas fontes diferentes, porque essas diferentes fontes vão apresentar pontos que nós vamos, dentro da sala de aula, fazer o ligamento desses pontos dentro dessa cadeia de construção, desse tecido no processo da construção do conhecimento. Ainda, os parâmetros orientam no sentido de que seja promovido visitas e pesquisas em locais ricos em informação. Nós, enquanto professores, também precisamos, queremos falar sobre a sociedade do nosso Estado, não? Então, que bacana irmos ali, quem está aqui em Palmas, e ali no Palacinho, que é um museu, né? E ali tem histórias as mais diversas, ali tem informação dos movimentos separatistas do Tocantins, ali tem informação dos povos indígenas do estado do Tocantins, ali tem informação das questões políticas, os primeiros que batalharam pela criação do estado do Tocantins, tem informação sobre comunidades quilombolas do estado do Tocantins. Então, é um local onde podemos fazer uma pesquisa
que tem informações as mais diversas possíveis. E isso se torna rico na produção desse conhecimento. Se o estudante já está ali do quarto e quinto ano, você pode até solicitar que ele já faça alguns apontamentos do que ele viu ali ou do que ele quer perguntar depois. Lá também tem a oportunidade de fazer perguntas ao guia que está conduzindo a visita. Então, a partir dessas visitas, vai se produzindo um conhecimento mais palpável, porque a criança ela é muito curiosa a partir daquilo que ela vê. Nós também, né? Quando a gente vai estudar sobre uma determinada temática, né? Mas você vê uma gravura que tem relação com isso que nós estamos estudando, isso nos estimula mais para fazermos essa leitura, né? A imagem estimula o cérebro no sentido de se tornar aberto e mais um pouco mais a fundo, para ver se aquilo que você está vendo, de fato, está presente no texto escrito, não? Então, ainda dentro dessas orientações propostas pelos PCNs, veja, proponha que os estudos realizados se materializem em produtos culturais, como livros, murais, exposições, teatros, maquetes, quadros cronológicos, mapas. Então, o que nós precisamos saber é que todos os objetos de conhecimento que vamos trabalhar, nós não vamos trabalhar esse objeto de conhecimento simplesmente por trabalhar. Nessa fase dos anos iniciais do ensino fundamental, nós precisamos ter esses objetos de conhecimento, mas ter também um produto final, porque senão fica muito vulnerável e para o estudante ele fica até desestimulado. Eu estou vendo isso aqui, mas para quê? Por que eu estou estudando isso? Porque a gente estuda hoje, amanhã a gente já vê outra coisa, depois já vê outra coisa. Então, que se exija um produto. E qual seria esse produto? Aqui, os PCM trata como produtos culturais. Pode ser um livro, e aí um livro, não vamos dizer aqui que são simplesmente livros com uma linguagem rebuscada, pode ser um livro que seja elaborado a partir de gravuras, de imagens. E aqui também a questão de murais, fazer uma exposição na sala de aula mesmo. Vamos fazer um mural, digamos, você fez uma visita ao museu, eu dei exemplo. Agora, a partir de tudo que vocês fizeram, vamos fazer aqui uma pesquisa, e a partir dessa pesquisa vocês vão buscando imagens, textos, pode ser o texto grafado, escrito, pode ser o texto imagético, né? Ou as gravuras, que tudo é considerado texto dentro desse processo, e vamos fazer aqui uma exposição dentro da sala. E, a partir dessa exposição, os alunos vão fazendo a exposição, olha eu chamando alunos, né? Os estudantes vão fazendo essa exposição, e, a partir dessa exposição, eles estão interagindo de forma concreta e materializando esses conhecimentos transformados aí em produtos culturais, né? Então, é uma forma bacana. Professor, Sim, pois não. o senhor falando disso, eu lembrei de quando eu estava na terceira série, que a professora fez um trabalho com a gente, ela pediu que cada um fizesse uma casa, ou de papelão, ou de isopor, aí ia da criatividade, né? Uhum. E aí ela marcou o dia para trazer a casa, e aí ela estava querendo trazer o conceito de cidade, né? E Sim. aí ela, assim, ficou tão fácil de entender, foi tão interessante aquela aula que é impossível esquecer. Sim, A gente colocou todas as casas juntas, né? Viraram uma cidade. é bacana, porque são trabalhos que eles marcam a nossa mente, marcam esse processo de aprendizagem. E aí, por exemplo, um trabalho da natureza desse, né, Ivan, que você está colocando,
o estudante que passou por aquela experiência, ele vai lembrar dessa experiência para a vida inteira, né? E jamais ele vai esquecer qual foi o conceito que a professora trabalhou a partir dessa metodologia utilizada, né? Que é bacana. Você vai trabalhar a cidade, então cada estudante faz uma casinha e traz, né? E a partir daí vamos organizar essas casas como se forma uma rua, né? Ou então colocar essas casas em um espaço onde seria uma praça, né? Então o estudante jamais ele esquecerá dessa aula, se torna algo que marca de fato a vida. Então são esses aportes metodológicos que os parâmetros curriculares vão trazendo e faz jus a tudo quanto a gente está discutindo no sentido dessa forma de produzir conhecimento de maneira mais agradável, sem ser aquela forma impositiva, né? De você que nós tínhamos que era bem cunhado dentro de um sistema tradicional de ensino, né? Ou você aprendia, ou você levava o bolo de palmatória, ou levava a régua na cabeça, né? Então, era algo que os estudantes ficavam mais com medo, e aí muitos até eram tomados por traumas, que até já diziam, olha, eu não tenho condição mais de aprender. Eu digo isso porque eu tenho um irmão que ele disse que não tinha, não nasce, ele fez até o primário e aí pegou trauma que quando ele ia, toda vez que ele ia para a escola, dava dor de cabeça que os olhos ficavam vermelhos, né? Então não teve como continuar por essas questões, essa forma de imposição. Então, para que o processo de aprendizagem ocorra de forma satisfatória, é necessário que haja o estudante se sinta atraído. E para ele se sentir atraído, nós temos que ter aportes didáticos e metodológicos que estimule a ele a curiosidade. E aí, quando se estimula a curiosidade, aí o estudante ele vai a fundo, né? Porque ele quer saber, já não é simplesmente nós que queremos que ele aprenda. Ele agora quer aprender também, né? E aí, quando ele quer aprender e nós estamos dispostos a fazermos a mediação nesse processo de construção do conhecimento, o resultado é positivo. E aí, isso é que torna esse processo de ensino-aprendizagem se transforma em algo prazeroso, tanto para o estudante quanto para o professor, porque para o professor não há coisa mais prazerosa do que ele ministrar uma aula e aí os estudantes dizem, oh, que aula boa essa aula de hoje, foi bacana, né? Aí depois começa a conversar, olha, eu aprendi sobre isso. O professor se sente feliz porque ele vê que toda aquela organização didática e pedagógica e metodológica que ele utilizou para trabalhar em sala de aula está suprindo os efeitos, que está estimulando e indo, inclusive, para além da sala de aula, que os alunos discutem sobre isso. Até na faculdade mesmo, nós estamos aqui na faculdade. Há objetos de conhecimentos que depois vocês se encontram e vocês começam até a conversar. Você lembra daquela aula quando foi falado sobre a temática X ou a temática Y, como a gente tinha uma visão distorcida, ou como me ajudou, que eu já imaginava que fosse assim, mas não tinha ainda as condições necessárias dentro desse processo de habilidades, como fazer com as poucas informações e como ampliar essa visão. Então, é bacana. Quando isso acontece, o professor se sente bem e o estudante se sente bem melhor ainda, porque ele consegue ressignificar os conhecimentos ali postos, né? Vejam que a postura didática adotada pelo professor de História dos anos iniciais reflete diretamente na definição das metodologias. Nós não vimos que a didática é que dá esse caminho, por essa postura didática que aí eu vou definindo as metodologias que eu utilizarei para trabalhar determinados objetos de conhecimento, as metodologias escolhidas para a realização das atividades de ensino.
E aí isso torna o trabalho bem mais fácil e, consequentemente, menos doloroso, né? Vamos prosseguir aqui. Nós temos aqui, dentre as orientações didáticas, que o trabalho com os elementos históricos selecionados didaticamente, você pega os elementos históricos e seleciona isso de forma didática. No final das contas, é esse planejamento que a gente faz. Por que nós fazemos o plano de aula? Porque lá no plano de aula nós colocamos os objetos de aprendizagem, nós colocamos as metodologias os objetivos que nós queremos alcançar. A partir dos objetivos, que é o caminho que eu vou seguir, aí eu vou escolher a metodologia para trabalhar aqueles objetos de conhecimento. Então, veja que o trabalho com os elementos históricos selecionados didaticamente aponta o direcionamento do que deve ser estudado e, consequentemente, estudado e aprendido pelo estudante, tá? Ainda nós temos que, para se definir a metodologia de história, é necessário que o professor tenha conhecimento dos métodos utilizados para a produção historiográfica de cada concepção, né? É aquilo que nós estudamos. Por isso que nós vimos lá as concepções, nós vimos o que é historiografia, nós vimos que, até naquela aula do sábado, né, que eu passei para vocês fazer sobre a historiografia, que a produção historiográfica vai depender do posicionamento teórico que o pesquisador adota para seguir, então ele vai produzir. Se ele segue o positivismo, ele vai ter uma produção mais rígida, uma produção mais datificada, uma produção mais no sentido de ter menos influências de concepções que proporcione ao pensamento, à construção, ao livre pensamento. Ele traz algo mais fechado. Mas já na concepção da nova história, você vai ter diferentes olhares. Nós retornamos daqui um pouco para seguir falando sobre as metodologias para o ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental. Nos encontramos logo após que esta web seja transformada em videoaula. Até já, pessoal. Até, prof.